Vamos lá, galera. Vamos, nono ano, estamos juntos. Vamos agora entrar na parte da Segunda Guerra Mundial. Falamos nas aulas anteriores sobre a formação, né, do nazismo e do fascismo na Alemanha e na Itália, né, que vai contaminar toda a Europa, até aqui, por exemplo, na América Latina, que a gente vai sentir, por exemplo, né, no varguismo, uma pitadinha de fascismo e assim por diante, né? Vai ser todas essas ideologias que vão tomar conta da Europa, principalmente dessas nações, vão, na verdade, determinar vários grupos sociais em vários países ao redor do mundo, de simpatizantes. Bem, como até hoje, infelizmente, temos, né, simpatizantes do neonazismo, até uma série muito legal, né, na TV por assinatura sobre essas tribos urbanas e fala muito sobre essas tribos neonazistas, de grupos que parece que não existem, mas estão bem vivos, infelizmente, no Brasil e até em outros lugares do mundo. Bem, aqui nós vamos ver essa primeira parte, o avanço do eixo, né, do grupo que vai ser, na verdade, responsável pelo início do conflito. E a gente vai, então, não dizendo que eles sejam culpados pela guerra, como vai ser o resultado final, mas sim que são, na verdade, né, existe dentro desses três países, Itália, Japão e Alemanha, uma ideologia de expansionismo, né, e de dominação sobre outras nações. Isso é um sentimento desses países. Bem, o Japão saiu da Primeira Guerra Mundial como a grande potência daquela região da Ásia e do Oriente, né? Nós, lembrando que o conflito da Primeira Guerra Mundial é um conflito muito mais europeu, mas que na verdade o Japão já tinha vencido algumas vitórias, como até a própria guerra da Manchúria contra os russos, né, anterior à Primeira Guerra Mundial. Então, na verdade, o Japão já vinha com algumas vitórias, algumas conquistas, né, sobre alguns países ali do Oriente e sobre algumas regiões ali, e havia uma necessidade muito grande de expansão pelo tamanho próprio do Japão, que era uma economia que estava crescendo, acelerando, né? O outro país, a Itália, nós falamos isso na formação do fascismo, como a Alemanha, nós não vamos parar para falar isso, porque já está no outro vídeo que a gente falando sobre como que essas estruturas chegam ao poder, e às vezes a gente fica olhando, é até preocupante no cenário político, né? Não acusando o político tal, político ou não de ter uma ligação com isso, mas sempre a gente tem um cuidado quando a gente discute essas ideologias e a questão política, porque muitas das vezes a gente acha que só porque chegou pelo voto é um regime democrático, só porque chegou pelo voto, né, há uma legitimidade desse poder. E muitas das vezes, essas estruturas, por exemplo, do fascismo, do nazismo, eles vão usar o caminho da democracia, vão usar o caminho da legitimidade para chegar ao poder e aí sim colocar o seu estilo de governo, né? Então vamos lá, em 1931 nós temos primeira a invasão, a anexação da região da Manchúria, que é uma região da China, pelo Japão, e em 1932 a cidade de Xangai. Vão tomar essas duas regiões, o Japão já vai tomar, né, como seu. Em 1935, a Alemanha já começa a demonstrar, né, depois de já passar por cima das regras que foi decidida lá no Tratado de Versalhes, em que ela teria que pagar uma indenização à Inglaterra e França, né, suspendeu esse pagamento, teria que ter uma limitação do seu contingente militar, começou a não ter mais essa limitação, começa, né, uma máquina montar, Adolf Hitler monta uma máquina de guerra, cada vez mais, né, a indústria bélica na Alemanha expande e trabalha a todo vapor. Então a gente está vendo que a Alemanha não está nem aí para todas aquelas decisões do Tratado de Versalhes. E aí ela abandona, em 1935, ela abandona a Liga das Nações. Em 1936 começa a Guerra Civil Espanhola. A gente falamos também no outro vídeo, é um protótipo da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Alemanha, junto com a Itália, vai apoiar a ditadura franquista, né, com armamentos, com soldados, financeiramente. E ali vai ser, na verdade, como se fosse um laboratório para a Segunda Guerra Mundial. E vai ter vários frentes ali, né, os comunistas apoiados, que eram os legítimos que ganharam a eleição, apoiados pela União Soviética, né, outros grupos de direita apoiados pelos Estados Unidos. Então, um grande barril de pólvora dentro da Espanha, acaba a ditadura franquista vencendo. Então ali a gente já tem,
na verdade, o início desse conflito já trabalhado nessa Guerra Civil Espanhola. Em 1938 começa, de fato, Adolf Hitler começar a jogar seu jogo de xadrez. Ele toma a Europa como seu tabuleiro e começa a movimentar suas peças. A primeira peça, né, é o Anschluss, que é um termo alemão, né, que em março de 1938 a Áustria anexada, né, pela Alemanha. A Áustria anexada sem dar-se um tiro, né, porque havia uma grande maioria austríaca naquele sentimento de pan-germanismo, aquele sentimento de Terceiro Reich, né, de uma Alemanha forte e poderosa, de que a Áustria fosse anexada, né, por mais que havia pequenos grupos de resistência. A gente vai ver, por exemplo, um filme clássico do cinema conhecido como A Noviça Rebelde, né, que é um clássico do cinema a história de um militar que casa com essa noviça, e que ele é um austríaco apaixonado pelo seu país, né, e que de uma forma muito bonita e sensível fala da defesa, da manutenção da soberania do seu país. Mas o que a gente vê no próprio filme é uma anexação intensa pelo próprio povo austríaco, né, do sentimento nazista dessa Alemanha poderosa. Então aqui o primeiro movimento de peças, sem nenhuma dificuldade, aquilo que o Otto von Bismarck, como primeiros, né, o rei da Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial anterior, na unificação da Alemanha, teve tanta dificuldade, Adolf Hitler não vai ter. Bem, aqui a gente tem alguns tratados, só para a gente entender, para chegar no outro movimento, né? Em 1936 é o primeiro tratado, conhecido como Tratado Eixo Roma-Berlim, porque é o tratado entre Mussolini e Hitler. Em 1936 também a Alemanha faz um tratado, né, unilateral com o Japão, chamado de Anticomitê, que é contra os comunistas. O Japão é uma potência ali de extrema-direita capitalista, a Alemanha também. Em 1939, vamos aqui dar um pulinho, porque esse tratado é importante para a gente entender o caminho do conflito. A União Soviética faz um tratado com a Alemanha de não agressão, né? E Stalin senta nesse tratado, acreditando que Hitler vai respeitar o tratado. E depois a gente fica sabendo até que dentro desse tratado havia toda uma descrição de uma divisão da Polônia entre essas duas nações, né? Isso é só para a gente entender um pouquinho dessa... Stalin vai fazer igual fez Lenin, só que Lenin, lá no Tratado da Primeira Guerra Mundial, ele retira a União Soviética e perde territórios. Aqui ele ganha territórios e com um tratado de não agressão. E até principalmente porque Stalin não confiava nas potências ocidentais em defender ele de ataque de Hitler. Então ele prefere ter um tratado anterior a qualquer coisa que ele está vendo acontecer. Ele tenta dar uma jogada de mestre, só que o outro colega, o outro fechamento não é tão fechamento assim, né? Tem até algumas memes em livros de histórias do casamento, né? Stalin de noivo e Hitler de noivo, mas na verdade esse casamento é bem enganoso. Bem, aqui em 1940 a gente tem o fechamento dessa aliança do eixo, né? O tripartite, ou conhecido como eixo do mal, né? Entre Japão, Alemanha e Itália. Bem, aqui em 1938 nós vamos ter outro movimento alemão sem usar armas. A região dos Sudetos, um país, né, chamado Checoslováquia, já tem um problema étnico muito grande, porque ali tem eslovacos e tchecos, né? A região da Morávia, a região dos Sudetos, regiões da Eslováquia são regiões muito etnicamente, culturalmente diferentes. E aí a gente vai ter na região dos Sudetos uma grande maioria alemã, ligada ao sentimento de pan-germanismo, ao sentimento do nazismo. E com isso, a anexação em 1938 vai ser praticamente sem. A Alemanha movimenta seus exércitos para a fronteira contra a Eslováquia e vai lá e toma a região dos Sudetos. E aí Inglaterra e França liga a luzinha e vão lá fazer a Conferência de Munique. Conversam com a Alemanha. Hitler fala que só está ali porque o povo, a maioria é alemã, né? Não está fazendo nada de ilegítimo. Né? É um povo, a maioria ali é alemã. E aí todo mundo faz vista grossa, assina acordos, tratados, que no outro ano mesmo, 1939, Hitler não respeita nenhum. Anexa toda a Tchecoslováquia sem nem usar a guerra. Bem, essa é a primeira parte que vai ser de forma pacífica. E a gente vê ali Inglaterra e França de braços cruzados, porque é preferível uma Alemanha crescendo mais capitalista, de extrema-direita, nazismo,
ver uma Itália fascista e um Japão lá no Oriente, do que ver a União Soviética conseguir mais adeptos de esquerda. Então, todo mundo fazendo vista grossa e deixando o caldeirão ferver. Beleza? Vamos continuar, que agora a gente vai para o momento da agressão.